Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Assi Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje nós estamos aqui para mais um React. E um React com mais um desses personagens aí famosos e queridos pelas redes. Hoje é a vez de Leandro Carnal e explicando o motivo do seu ateísmo. Então, ao final do vídeo, você vai ter apreciado aí um React apreciando, comentando, falando um pouco sobre o profissional carnal, um pouco sobre esse posicionamento sobre religião e ateísmo que ele expõe nesse vídeo que nós vamos reagir, e nada, obviamente, sobre a pessoa, né, o CPF, digamos assim, do carnal, porque isso não nos compete e nem nos interessa. Mas vamos lá. Antes exatamente de falar é, sobre o vídeo em si e de fazer o react ao vídeo, eu queria dizer duas coisas sobre o próprio canal, né? Também já virou um lugar comum criticá-lo, né? E a gente, quem não viu, veja o react que a gente fez aqui do Pondé, porque algumas das críticas vão na mesma direção, embora eu acredite que no frigir dos ovos, né, se a gente for colocar na balança, há ainda mais, mesmo com as críticas que eu coloquei naquele vídeo, há mais a se aproveitar do Pondé do que do Karnal, mas existem algumas características em comum e alguns problemas em comum. E a parte, digamos assim, efetiva da crítica a essas figuras, o Karnal, o Pondé, o Cortella, e outros, né? O Clóvis de Barros, embora eu acredite que o Clóvis de Barros seja o menos problemático de todos, embora principalmente isso que eu vou falar aqui no começo seja um problema também, né? São personagens construídos, né? Esse é um dos pontos. E não há problema em ser um personagem construído. O problema é quando esse personagem toma a dianteira completa e total de quem é essa pessoa. E aí a gente entra naquelas coisas. Posicionamentos mornos sobre tudo, a profundidade de um pires ao se abordar qualquer questão, qualquer tópico, qualquer discussão, qualquer conceito, de maneira que você consiga ser, digamos assim, o mais agradável possível para o máximo possível de pessoas, até mesmo porque justamente existe essa construção desse personagem palatável, agradável, né? E assim, isso, por mais que a gente faça a crítica, né? A gente critica, 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 isso funciona, né? Isso funciona. E aí que eu queria mostrar um pouco o canal, né? Só a cara aqui de bate-pronto do canal do Cortella, né? Quase 2 milhões de inscritos, né? Toda uma carinha profissional, né? Com certeza tem uma equipe aí que constrói isso, né? Aqui até tem uma. Aqui, ó, um clássico do trio, né? Karnal, Clovis e Cortella. Pondé aparecendo aqui também, para não me deixar mentir. E recentemente houve também aí o crossover entre Karnal e Gabriela Priori, né? Então, realmente, um combo da pesada. Então, essas figuras, como eles querem ter canais grandes, como eles querem vender muitos livros, e isso tem uma rede de profissionais envolvidos nisso, marqueteiros, editores, copywriters, CEOs de redes sociais, né? Eu vejo muita gente falando sobre crescer nas redes sociais, o que é possível você fazer isso sem muitos desses elementos, mas é muito mais difícil. E quando você atinge um certo patamar, de forma que você se torna amigo dessas figuras, fica muito mais fácil, porque seus vídeos são catapultados, você está sempre na crista da onda, artificialmente, então fica mais fácil você estar no topo assim. E há, inclusive, personagens conservadores ou ditos conservadores que já estão entrando nessa onda e já estão começando a ficar com essa mesma cara. Inclusive, quando eles rejeitam o Olavo, por quê? Quando você chega nesse nível, ninguém consegue acessar isso sendo Red Pill, digamos assim. Vamos usar essa linguagem, né? Se você for Red Pill, no sentido de que você
Você está ali trabalhando com verdades inconvenientes, verdades contrárias ao sistema, né? Vamos falar assim. Você não vai conseguir ser habituê dos jantares inteligentes, para usar o linguajar do Pondé. Você não vai conseguir sentar na mesma mesa que os CEOs das redes sociais. Você não vai ser convidado para aparecer nos programas de grande mídia. Você não vai ser convidado para escrever colunas nos grandes jornais, porque você ultrapassa a linha do aceitável para essa gente. Então, se ultrapassar a linha do aceitável para certas pessoas implica em sair do foco oficial das atenções, isso quer dizer que tem gente que propositalmente fica dentro dessas fronteiras, fica dentro dessas linhas, para que esteja sempre nesses palanques, né? Nessas tribunas, nessas plataformas. É o tipo de pessoa, pegando essa coisa da plataforma, é uma boa maneira de ilustrar, né? No Brasil, se não tem tanto essa discussão, porque aqui a coisa sempre chega atrasada, ou às vezes ela já chega de bate-pronto, então não tem muita discussão. Mas na Europa e principalmente nos Estados Unidos tem a coisa do deplatform, né? Você retirar a plataforma de pessoas. Essas figuras, Karnal, Cortella, Pondé, principalmente o Pondé do Novo Testamento, né, para usar uma gíria do momento aí, o Pondé mais recente, a Gabriela Prioli e tantos outros, jamais perderiam as suas plataformas, porque eles jogam dentro dessas linhas propositalmente para que essa máquina nunca deixe de se retroalimentar, né? E aí que a gente entra no politicamente correto, aí é que a gente entra na profundidade de um Pires, aí é que a gente entra na repetição das opiniões e das posições padrão sobre qualquer assunto. Ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Não, está tudo bem, tudo vira. É para é nesse tipo de quadro, é nesse tipo de contexto que tudo vira uma teoria da conspiração. Tudo que fugir minimamente desse escopo vira uma teoria da conspiração, né? Então, este é o grande problema dessas figuras. O que não quer dizer, e aí eu vou até dar uma pincelada nisso no decorrer do vídeo, o que não quer dizer, obviamente, que eventualmente essas pessoas acertem. Existe aquele famoso ditado que eu tenho até me assustado com a frequência com que eu tenho repetido, mas assim, até relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. Né? Então não é porque algum fã desses caras poderia falar, mas não é verdade isso que ele está falando. Bom, eventualmente, esporadicamente, vai coincidir dessas figuras falarem coisas verdadeiras, coisas interessantes, são de fato bons oradores. Eu acho que estão muito próximos daquela figura do sofista. É meio clichê falar isso do sofista, 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 mas é verdade, até num sentido mais profundo, né? Porque é o sujeito bom de lábia, bom de publicidade, bom de poder de convencimento, é o sujeito que pode rapidamente estar ali defendendo a opinião do dia, a opinião vigente. E caso amanhã o vento mude, vai mudar tranquilamente, sem a menor vergonha, sem o menor pudor, vai fazendo esses giros sempre que necessário. Até porque quando você está ali numa coisa meio intermediária quanto a tudo, fica muito mais fácil você pender para lá, pender para cá, conforme os ventos e interesses do momento, tá? Mas não impede que pontualmente essas pessoas estejam certas em alguma coisa, uma coisa ou outra, tá? Nós queríamos fazer aqui o React e a gente fez, né, o Oliver e eu, uma curadoria de qual vídeo, né, a gente faria o React. Depois que a gente fez o do Pondé, que deu muito certo e etc., a gente falou, vamos fazer uma nova rodada com os três espertalhões, né, com o Cortella, com o Karnal e com o Pondé. O Pondé já foi e a gente está fazendo com o Karnal agora, daqui a um tempo a gente faz com o Cortella. E aí eu procurei alguns vídeos e tal, né? E acabei topando com este vídeo do Karnal, né? Sobre o quê? Sobre ateísmo, né? Vale lembrar, aqui mesmo,
no Oliver Talk, só que esse é um vídeo lá das antigas, nós temos uma análise do debate, entre aspas, entre o padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal, né? Um ateu e um crente se encontram. É assim, é uma coisa, principalmente para quem está acostumado com os debates nos moldes americanos, não nos moldes americanos, não, nos moldes universitários, né? Tanto no aspecto formal quanto no aspecto, assim, da estruturação e da riqueza dos argumentos, né? É, é assim, é patético ver aquilo, né? Porque os sujeitos, basicamente, eles concordam. Eles estão ali numa conversa de comadre. Talvez essa seja uma boa expressão para descrever as conversas que essas pessoas têm o tempo todo. É uma grande conversa de comadre. É uma grande conversa de salão de cabeleireiro entre dondocas, né? Trivial, fútil, raso, sem oposição real e sem e o que acaba gerando, e eu acho que isso acontece em todos eles, uma impressão de mecanicismo, né? Uma impressão de ausência total e completa de autenticidade. Aí eu acho que até para fazer o contraste, a gente tem um pouco do outro lado da moeda de figuras de sucesso. Jordan Peterson, Olavo de Carvalho, Nissim Taleb, né? Esses caras que são construtos completamente diferentes desses e que dizem coisas, diziam e dizem coisas bem fora do mainstream total, do mainstream midiático, opinativo, publicitário, etc, etc. Ao mesmo tempo, é por isso que eles também são figuras muito atraentes, né? Porque tem uma parcela das pessoas que não cai nessa, né? Tem uma parcela das pessoas que quer sair dos lugares comuns, dos clichês, né? De uma bobagenzinha filosófica, científica, sociológica, dita ali no meio do programa da Ana Maria Braga. Você dá uma garfada no pudim, a vida é um miojo, você dá uma outra garfada no pudim, não, porque a música da Taylor Swift. E aí e fica com essa impressão de, olha, filosofia, olha, um filósofo ou um intelectual, né, que seja, porque eu fiz um vídeo recentemente do Desafio dos Filósofos, né? E eu incluí o Karnal, né? O Desafio dos Filósofos é uma brincadeirinha de rede social que você fala dois nomes, né? E escolhe o que você acha melhor, o que você acha mais interessante. Eu incluí o Karnal e algumas pessoas nos comentários falaram, mas o Karnal não é filósofo. Verdade, o Karnal é historiador. Só que quando ele é apresentado, eu nunca vi. Se isso existe, eu nunca vi. Quando ele é apresentado como um filósofo, eu nunca vi ele corrigindo as pessoas. Olha, agradeço, mas na verdade eu sou um historiador. Por quê? Tenho para mim que a aura de filósofo se harmoniza melhor com todo esse pacote que eu descrevi até agora de aparência de sabedoria, de aparência de sábio, né? Claro, poderia ser só como historiador, poderia ser como intelectual, num sentido mais amplo, é, mas nada cai tão bem para essa impressão geral, para esse teatro, do que a alcunha de filósofo. Então, eu nunca vi ele corrigindo isso. O Pondé, o Cortella e o Clóvis de Barros são, de fato, formados em filosofia. Ah, o Karnal não. O Karnal é um historiador. É, então, e outra coisa, né? Um dos que eu acho, talvez empatado, o mais autêntico de todos é o Pondé. Eu não vejo no Pondé um esforço tão grande, embora ele exista, mas tão grande de ser um ator, né? Como eu vejo, e nesse caso, os campeões são o Cortella e o Karnal, na minha opinião, e depois o Clóvis, e depois o Pondé. Mas assim, no Karnal é bizonho, bizarro, gritante, loucamente, assim, alarmante a questão do teatro, né? Do ser teatral, na voz, na postura, nos trejeitos, na coisa toda, né? Ahn, e depois no Cortella também. Embora no Cortella e no Clóvis esteja muito relacionado à voz. Mas não é só a voz, mas é a voz principalmente, no meu entendimento. Agora, no Karnal também isso é muito forte. Eu acho que é onde tem mais a questão da postura também, né? Uma postura. Tudo ali soa artificial. Tudo soa plástico, né?
que alguém pode considerar uma virtude. Falar, olha, não, isso faz parte do pacote de construção desse personagem. Verdade, mas assim, é tão gritante que realmente você só vai também conseguir agradar um público limitado, em mais de um sentido de limitação aqui, né? Porque quem percebe isso passa a não gostar, porque não vê autenticidade nenhuma. Não tem nada, parece, sabe o que parece? Parece político, em discurso, né? O sujeito tá ali imóvel, falando, não move uma ruga do rosto, o que a gente sabe, inclusive, né, que quando as pessoas falam e o rosto não se mexe, isso é cientificamente um indício de que aquilo ali não é autêntico, não é honesto, né? Até mesmo porque quanto mais trejeitos o rosto entregar, mais provável que alguém perceba ali algum lapso, alguma mentira, alguma coisa. Então, quanto mais imóvel se fica, por um lado, mais convincente se é, porque mais difícil fica de perceber um padrão de mentira ou de perceber ali uma coisa mais natural. Então fica tudo muito mecânico, artificial, teatral, tá? E eu acho que no Karnal isso é uma das coisas mais gritantes que a gente pode observar e que, na minha visão, é problemático. O que não quer dizer, como eu disse, que pontualmente o conteúdo não tenha lá o seu interesse, tá? Então agora a gente vai começar propriamente aí o React. O título do vídeo é Por que sou ateu, Leandro Carnal. Ele vai explicar um pouco da experiência que ele tem com a religião. Já antecipo, não há nenhum tipo de argumentação, então é basicamente uma confissão e uma descrição desse processo do carnal rumo a um ateísmo. Não há nenhum tipo de argumentação. Ah, não, eu não acredito em Deus porque o argumento tal, ou por causa dos argumentos tal e tal. Não há isso, tá? E também, claro, muito habilmente, né? Existe um verniz de subjetividade no que ele coloca que é meio intocável. Não tem como exatamente, eu não vou fazer exatamente uma refutação, né? Porque primeiro, se não tem argumento, não dá para refutar. E se é posto ali, não, isso é uma experiência subjetiva minha, eu aqui também não estou tentando objetivar isso em nenhum sentido. Poxa, mas é um depoimento, né? É um depoimento subjetivo. Tem alguns insights, obviamente, que eu vou comentar, mas não há argumentação. O que seria mais interessante, né? Para um engajamento intelectual. Mas aí que tá. Depois de tudo que eu falei, será que existe algo que queira ter um engajamento intelectual aí, né? Não parece, né? Não parece. E esse depoimento vem a confirmar isso, tá? Então, mas vamos colocar, vamos fazer o React e aí vocês vão entendendo isso também, tá? Vou soltar aqui. Não foi o estudo que me tornou ateu. Eu nasci no seio de uma família católica. E quem criou tudo? Nunca vi um choque entre ética e ateísmo. Há idiotas ateus e idiotas crentes. Prazer carnal. Pediram-me que fizesse um vídeo sobre um tema que raramente eu toco, porque eu me tornei ateu. Mas que não fosse um vídeo em que eu recuperasse a longa tradição do ateísmo ocidental, por exemplo, em Demócrito e outros gregos clássicos, ou especialmente no iluminismo a partir do século XIX, quando o ateísmo se torna inclusive uma posição política contra o poder da igreja ou contra a sociedade que muitos ateus queriam transformar como um todo, inclusive pela religião. Que eu não fizesse uma aula de história do ateísmo, apesar de eu já ter dado muitos cursos sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha posição pessoal não é uma defesa de uma posição. Ela só tem validade para mim. Uma das coisas Aí é aquele ponto que eu falei. E a gente observa isso lá na questão do debate com o padre Fábio de Mello e na questão aí do vídeo. Claro, alguém que já se construiu em cima disso pode se dar esse luxo. O assunto é muito interessante, o vídeo tem 4 milhões de visualizações, então claramente funcionou para ele. Só que intelectualmente isso é muito pouco interessante, né?
Porque a questão é uma questão intelectual também, no mínimo, né? Óbvio que não apenas, é uma questão de fé, é uma questão teológica, enfim, é uma questão que tem aí uma multidisciplinariedade envolvida. Agora, se é apenas um relato subjetivo, que não tem nenhuma intenção de estabelecer uma ponte com ninguém, legal, você está relatando. Isso até tem o seu interesse, né? Isso tem o seu interesse. Mas intelectualmente não tem praticamente interesse nenhum, né? Porque não contribui para nada da discussão. Um, um, um crente não vai virar ateu por causa disso, e um ateu não vai virar crente ao ver um crente fazendo um relato. Olha, eu não, eu acredito por causa disso e tal, mas eu tive uma experiência pessoal quando eu era criança e eu me mantive ni. Ok, interessante para você. Talvez tenha até algum interesse em compartilhar isso com os outros, mas isso tem muito pouco poder intelectual, né? Não precisa nem ser no sentido de convencer, né? Essa coisa do convencer é aquilo da pessoa que está presa nos dois neurônios, o contra e o a favor, né? Ah, ninguém está falando de convencer necessariamente. Mas olha, isso precisa gerar um engajamento intelectual. Ou pelo menos o grande interesse, né? Há de fato um grande interesse se isso gerar um engajamento intelectual. Se não gera, o interesse é pequeno. Mas assim, isso está muito coerente, por isso que o React é interessante. Isso é muito coerente com tudo que eu descrevi no começo. Isto é a cara de tudo que esses personagens dizem, né? Muito assim apelativo no nível subjetivo, mas muito desinteressante, morno, sem graça, insípido, cinza, para um engajamento intelectual verdadeiro. Claro, isso diz muito também sobre as pessoas, né? Se as pessoas não se interessassem por isso, esses personagens não fariam isso, não teriam milhões de seguidores que têm, não seriam publicados pelas maiores editoras, não seriam ricaços que cobram fortunas por palestras em empresas por aí afora. É, enfim, né? Infelizmente, o grosso do público se interessa muito mais por isso do que por uma construção lógica, que é o que eu faço no meu livrinho aqui, Os Cinco Argumentos para a Existência de Deus, que já está disponível na Amazon, inclusive. Você ainda pode comprar diretamente comigo, mas você pode comprar na Amazon, aí vai do seu gosto, da sua preferência. Então, assim, eu tenho certeza, o meu livro é muito menos interessante para o populacho do que o debate entre o Karnal e o Padre Fábio de Mello. Não apenas porque os dois personagens são famosos, etc., mas essa fama desses, e do padre, inclusive, né? É o padre isentão, né? É o padre semi-padre, que é muito mais atrativo para as pessoas da época, né? Um padre rigoroso, por mais que haja muita gente que aprecia ali um padre observante, né? Nós temos aí Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo, que são, né, que tem também uma potência no sentido de popularidade, né? Mas eu tenho certeza, embora eles sejam potências populares, eles não devem, imagino eu, ganhar do Padre Fábio de Mello e não, a minha potência, que tudo bem, talvez não seja o melhor exemplo, mas a minha potência intelectual também não compete com a desses caras, porque a minha abordagem é completamente diferente. Eu venho e anos resistindo a isso, inclusive. Muita gente fala, começa a falar de tais assuntos, começa a falar de tal jeito, começa a ter uma abordagem X ou Y nas redes sociais que você vai ter mais seguidores. E eu venho resistindo bravamente a isso, porque eu não quero, né? Eu não quero cair nisso, né? Eu venho tentando também ser mais comercial, ser mais atrativo, mas assim, existe uma barreira em casos como o meu e de outras pessoas, que é o seguinte, o fundo do que eu quero fazer é muito intelectual. E isso é um fato. Entendeu? Eu não quero reduzir tudo a uma discussão futebolística. Eu não quero reduzir tudo a uma discussão nós contra eles, a uma discussão contra ou a favor.
Mas, ao fazer isso, é inevitável que você vai afastar algumas pessoas. Ao passo que quem faz vai atrair essas pessoas, né? Infelizmente, isso é o que nós temos na mesa. Seguindo aqui. Mais desagradáveis é alguém querer convencer insistentemente outra pessoa da sua própria posição. A experiência que eu vou narrar não é uma experiência para você abandonar a religião ou se tornar ateu, isso é uma escolha sua. Eu fui muito feliz quando era religioso e consigo ser feliz sendo hoje não religioso. Mas que acompanhem com o meu pensamento uma explicação para, inclusive, reforçar a sua posição. Então, em primeiro lugar, os grandes ateus da história, os filósofos ateus, não são únicos, porque há filósofos religiosos. O ateísmo não é uma expressão de inteligência. Não há pessoas que são mais brilhantes e por isso se afastam da religião ou sequer da noção de Deus, e outras pessoas mais limitadas. Se existe uma regra no mundo, essa regra diz com clareza: há idiotas ateus e idiotas crentes. Eu acho que, embora, veja, aqui nós temos dois elementos. Nós temos o elemento do relógio quebrado, que eu falei, né? Essa desconstrução da figura do, uau, o ateu é inteligente, é mais inteligente, né? Por isso que ele é ateu, porque ele aprecia a ciência, ele aprecia a lógica, a razão, né? Esse é um clichê a ser desconstruído, né? Historicamente, é interessante, porque sempre que o ateísmo vigiu do ponto de vista social, nunca foi por isso, sempre foi como uma doutrina oficial de Estado, mais impositiva e, portanto, mais ainda parecida com uma certa estrutura religiosa, né? Esse ateísmo científico, ele é uma coisa muito peculiar, né? De indivíduos, de nichos sociais, de camadas sociais. Isso nunca teve uma ampla adesão social, né? É, Então, desconstruir essa ideia, há algum tempo atrás, os ateus tentaram se autodenominar brilhantes, né? Talvez até seja isso que ele esteja se referindo aí. Eu lembro disso, porque eu acompanhei isso enquanto estava acontecendo, né? The Bright Society, os Brights, nós ateus somos os brilhantes, né? A luz da razão, essa coisa toda, que nem entre os. Foi tão ridículo que o negócio morreu muito rapidamente, porque nem os próprios ateus aguentaram essa bucha, né? Então, isso é uma coisa interessante. Mas, no meu entendimento, por que que ele traz isso? Fazer isso consegue arrebanhar o maior número de pessoas. Ele consegue ficar naquele nível raso que eu falei, porque ele, óbvio, ele vai desagradar. O ateu virulento não vai aceitar isso. O religioso ortodoxo não vai aceitar isso. Mas toda a camada cinza que está no meio, o religioso não praticante, o ateu a lá carnal, o ateu mais assim, light, e todo um bando de gente ali no meio, né, vai aceitar. Então, assim, onde que posicionamento sobre isso é capaz de abocanhar o maior número de pessoas? É exatamente esse. Olha, veja bem. Veja bem, tem ateu burro e ateu inteligente. E tem crente burro e crente inteligente. Porra, que grande descoberta, né? Aí a gente volta na coisa do clichê, né? Que eu acho que, inclusive, isso é o que mais colou no Karnal, né? O Karnal, como até tinha uma página do Facebook que ironizava justamente isso, né? Que falava, olha, um time pode ganhar, perder ou empatar, um time de futebol, né? Quem disse isso? Leandro Carnal, né? Então essas coisas assim totalmente neutras, totalmente cinzas, dita com esses ares e ditas contando já com todo aquele pacote que eu coloquei lá atrás, elas são as coisas que conseguem abocanhar, arrebanhar o maior número de pessoas, né? Então, dentro, claro, aqui eu estou fazendo uma certa especulação, mas a sutileza que eu consigo pescar daí é essa. A gente brilhante, ateia, e a gente brilhante,
crente. Logo, o ateísmo não tem relação com a inteligência. Também não tem aparentemente uma relação clara com a felicidade. Apesar de que muitas pesquisas indicam que alguns elementos de pertencimento, como família, animal de estimação, carreira bem-sucedida, grupo religioso, costumam reforçar laços sociais, e esses laços sociais podem ser importantes para que você se sinta mais feliz, por exemplo. Porém, é importante dizer, se fosse pelo laço social, você poderia constituir um excelente grupo de amigos ateus ou fundar até um grupo de debates ateus. Logo, não vamos buscar fora essa justificativa. Não foi o estudo que me tornou ateu. Pelo contrário, eu vim a conhecer grandes. Ele dá um. Eu acho que o ponto alto do vídeo, ele tá parcialmente posto aí, mas ele vai voltar lá na frente quando ele falar da questão da ética. Que aí entra numa, talvez no rescaldo mais intelectual que dá pra tirar disso que é posto aí. Tá, não, a felicidade, ela não depende da crença em Deus, da vida religiosa. Lá na frente ele vai falar mais ou menos o mesmo pra ética. E isso tudo é verdade. É verdade assim, mas é um castelo de cartas, né? É um castelo de cartas. E não é por acaso que tantos pensadores ateus, principalmente no século XX, falaram a respeito do desespero, do absurdo, né? E todos estavam num contexto num pano de fundo de irreligiosidade, de abalo nos fundamentos a respeito da existência de Deus. Então, assim, o sujeito pode ser um ateu e ser um cidadão exemplar, né? Ele pode ter uma família normal, e aqui eu tô falando sem ironia. Uma família normal, ser um cidadão exemplar, até ser conservador. Nos Estados Unidos, eu que acompanho muito esse universo, vejo entre aqueles que eu sigo conservadores, pensadores conservadores que são ateus também e que, até prova em contrário, têm uma vida ali proba, né? Não tem, são felizes até. Tudo bem, pode ser aquela felicidade da internet, né? É totalmente falsa, mas aí não tem como eu saber. Isso é possível. Só que tudo isso está sustentado num castelo de cartas. Eu falo um pouco sobre isso no meu livro, e não toca exatamente na questão dos argumentos, porque isso não é um argumento para a existência de Deus. Pode ser que, de fato, Deus não exista, vamos supor, pelo menos, né? E de fato a vida seja absurda. Agora, o que às vezes fica meio perdido ali nesse vórtice de pensamento é que o fato é que sem Deus a vida é absurda e sem sentido. E aí você ficar preso a um quadro muito congelado de felicidade, sabendo que a sua premissa de partida é o absurdo e a ausência de sentido da vida, é muito complicado. Por isso que eu falei que é um castelo de cartas. O sujeito consegue? Consegue. Indivíduos conseguem? Conseguem, mas socialmente eu acredito que seja impossível isso se sustentar, né? E se por um acaso, por um brilhantismo, né, para pegar essa coisa do brilhante, uma sociedade conseguir isso, é uma questão geracional. Com o decorrer do tempo, isso vai acabar colapsando. O peso do absurdo de uma vida sem Deus, até mesmo porque se a vida é absurda e, portanto, é sem sentido, já não faz sentido essa busca pela felicidade. Por quê? Né? Eu vou buscar o prazer insano e incessante, que é uma felicidade muito efêmera, e vou me acabar nisso e acabou. Literalmente acabou. Então, essa ficha vai acabar caindo em algum momento, em alguma hora. Por isso que eu falo, é um castelo de cartas. Então, isso que ele descreveu aí pode acontecer? Pode. Pode ser este o caso do Karnal? Pode, não sei, né? Mas individualmente e inserido em uma sociedade que não compartilha dessa crença, né? Ou seja, a máquina social, o relógio da sociedade, por mais que hoje a gente possa também falar de uma sociedade anticristã, e é de fato, de uma sociedade pós-religiosa, e se a gente vai num sentido dos países europeus, etc., isso está mais
maduro ainda, mais avançado ainda, é aquilo que a gente fala muito, né? As bases da civilização. Uma civilização não foi construída em cima disso, né? A gente está sobre os escombros dessa civilização. Isso é fato. Mas a gente ainda, pelo menos, o chão tá cheio de escombros, mas ainda tem um chão. E esses escombros são os escombros de uma civilização. Por isso que a gente ainda consegue. Agora, a hora que não tiver mais nem isso, é muito complicado. Falar que a hora que não tiver mais. A gente tá ereto num mundo de ruínas, né? Já dizia lá o Julius Evola. A hora que não tiver mais nem isso, eu acho muito complicado. Não, você junta um grupo de amigos para fazer um debate, para fazer debates, e aí você já vai ter o seu senso de pertencimento grupal nisso e vai extrair a parte da sua felicidade que depende disso, você vai extrair daí. A hora que não tiver mais nem os escombros de uma civilização construída sob outras premissas, eu tenho sérias dúvidas de que isso vai acontecer, tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque senão, para a gente não ficar numa posição, para quando você estiver discutindo com um ateu, você não ficar numa posição desconfortável, vá, não. Você vai falar tudo isso que eu falei, né? O absurdo, a falta de sentido de uma vida sem Deus, que você vai ler direitinho aqui o meu livro, vai entender ainda melhor essa questão. Mas aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar, não, mas eu sou feliz. Para mim tá tudo bem. Eu tenho minha família, tenho meu emprego, vivo uma vida razoável, tudo está bem, usufruo dos benefícios de viver tecnológicos e científicos de viver no século XXI, usufruo dos benefícios de uma civilização construída sob premissas completamente diferentes daquelas premissas que eu sustento, mas ainda vivo nela, né? Então, pronto, eu refutei você, né? Eu refutei o crente que diz que a felicidade depende do sentido de um sentido objetivo para a vida, que a felicidade depende da vida não ser absurda. Nananina não, meu querido. É que assim, eu tô com. Gente, esses dias eu tô com uma frase, por incrível que pareça, eu tô com uma frase do Macron na cabeça. O Emmanuel Macron, o da França. Quando ele chama as novas eleições, os jornalistas criticam ele e ele, lá do alto da sua arrogância, diz: Os meus pensamentos são muito complexos para jornalistas, né? Os jornalistas são burros mesmo, o Macron é um filho da mãe, isso é uma outra história, mas essa frase está me impactando. É um pouco isso, né? É um pouco isso. Quando se coloca tudo isso que eu acabei de colocar, nós estamos num campo de raciocínio mais refinado, que é um pouco mais difícil de ser entendido por algumas pessoas, tá? Então é isso. De repente, a depender do seu interlocutor, isso é um tipo de raciocínio já muito complexo, né? Aí também paciência. Mas para aquele que não, para quem não for complexo demais, você tem que chegar nesse ponto. Vamos lá. Não, você individualmente, tudo bem. Agora, essa sua felicidade, essa sua vida ética está construída sobre um castelo de cartas, tá? Grandes autores que negavam a existência de um Deus causador de tudo, bem depois de começar a duvidar da existência desse Deus. Então, como me pediram um tom mais pessoal, vamos lá. Eu nasci no seio de uma família católica. Minha mãe, de origem luterana, se tornou católica. Meu pai era muito religioso e até o fim da sua vida ele continuou lendo a Bíblia todos os dias e indo à missa com grande frequência, inclusive sempre que podia, a missa diária. Meu pai era muito religioso e muito institucional. Minha mãe era muito religiosa, um pouco menos institucional. Fui colocado em um colégio católico, um colégio de freiras franciscanas, onde fui exposto a uma sociabilidade que passava pela religião. Missa, confissão, primeira comunhão, grupos de oração, retiros anuais. Desde aquilo que era na época a 7ª série, 8ª série e assim por diante, fazíamos retiros todos os anos, 2 ou 3 dias em uma casa de retiros, pregado por um padre, e nós então fazíamos missas comunitárias, havia muita emoção. A religião estava no meu mundo e eu me tornei muito religioso. Desde muito cedo fui encantado pela arte religiosa. Por vezes eu já disse em entrevista que observar no fim da tarde de sexta-feira
A luz entrando pelos vitrais da capela do Colégio São José, e aqueles lindos vitrais iluminados com uma luz, e a irmã Luísa tocando o órgão e cantando, era uma parte da experiência de Deus. Deus estava na beleza também, estava na sociabilidade, estava em uma prática litúrgica, estava na capacidade de ir à missa, de rezar o terço, de ler vidas de santos e de aprender muito sobre religião. Eu queria ser melhor e eu queria me transformar para uma pessoa melhor. E comecei a refletir qual seria a melhor forma de servir a Deus. E essa forma me pareceu, já no primeiro ano de faculdade, quando eu já tinha ingressado na faculdade de História, eu larguei a faculdade para entrar na Companhia de Jesus. Eu quis ser religioso, eu quis ser padre. E na Companhia de Jesus tive excelentes experiências, nenhum trauma. Há pessoas melhores e piores entre os religiosos, como há melhores e piores na sua família e na minha. Como há melhores e piores na universidade ou no trabalho. Não tenho nenhum trauma específico, tive excelentes professores e devo muito do que eu sou e muito do meu conhecimento a boas freiras e bons padres cultos que me ensinaram muito. Eu sou sempre grato a isso. Lentamente, durante a Companhia de Jesus e lentamente a Essa parte eu acho menos interessante, porque é só um relato biográfico, mas eu acho que tem também um elemento que vale a pena destacar aí, que é o perigo, que é um perigo que está acontecendo muito. Eu estou vendo isso acontecer, que é essa religiosidade social, né? É a religiosidade social, mas vazia de fundamento metafísico, né? Isso pode parecer muito interessante num primeiro momento, né? Olha, a beleza, a parte estética, a parte histórica, né? Ah, mas assim, a pessoa que está presa muito a isso, a pessoa que está presa só a isso, é, ela está a um passo de sair dali, né? Por quê? Porque não tem o fundamento. Tudo isso é verdade. E tudo isso pode ser apreciado. Tudo bem, quando ele está dando esse relato aí, ele está falando que ele ainda era religioso, né? Mas eu tô vendo pessoas não religiosas dizendo que gostam desse aspecto social, cultural, ritualístico da religião, né? Mas isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso porque e na verdade é pelo mesmo motivo que eu expus antes. Porque quando isso vem sozinho no pacote, está sustentado por um castelo de cartas também. Se isso não tem o pano de fundo, não é nem pano de fundo, é a raiz mesmo, o substrato metafísico que as pessoas até então, tradicionalmente, sempre viram nessas coisas, caso isso não exista, aquilo é um castelo de cartas. Você pode ser um admirador só disso, isso pode ser uma porta de entrada, né, para o sujeito que está fora retornar, né? Isso pode ser uma porta de. Pode, mas também pode ser uma porta de saída. Por quê? É um castelo de cartas, é uma coisa muito sutil. Essa coisa de eu gostava da parte histórica, da parte estética, da parte social, da parte ritualística, da parte litúrgica. Tá, mas e o fundamento de todas essas coisas? Ah, não, o fundamento para mim era uma coisa muito distante ou é uma coisa ausente, né? É muito complicado. À medida que eu aprofundava meu conhecimento, vinha um incômodo pessoal e, de novo, meu, não seu e nem de nenhuma outra pessoa. Eu começava a achar que eu estava falando sozinho quando eu estava na capela rezando. Eu começava a achar que aquela experiência de oração não tinha ninguém escutando. Claro que essas ideias eu afastava com muita ênfase, porque eram tidas como secura espiritual, um momento em que Deus testa a alma para saber se ela busca Deus por ele ser Deus, ou pelas bênçãos, ou pelas alegrias da oração. A secura, que muitos santos relatam, Santa Teresinha de Lisieux, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, a secura espiritual é aquele período em que a alma não encontra uma aparente reciprocidade ou que Deus fecha a sua face. Na poesia espanhola do século de ouro, São João da Cruz definiu como a noite da alma. Santa Teresinha ficou famosa por essa secura, reza, reza, reza.
e parece que não encontra consolo. Aquela consolação que, no caso de alguns santos, como Inácio de Loyola, provocavam tantas lágrimas de alegria que o médico chegou a dizer a Inácio que ele ficaria cego se ele não parasse de ter tanto choro durante a oração. Aquela alegria que muitos religiosos genuinamente sentem quando se sentam e abrem o seu corpo e a sua alma para Deus e parece que estão na presença de Deus, sentem essa consolação e se sentem genuinamente felizes. É claro que eu jamais imaginei, e se eu imaginava, eu afastava, que a minha ideia de Deus fosse uma ideia de um Deus totem, aquele Deus que eu peço e se ele me atender eu acredito nele, se ele não me atender eu não acredito nele. E isto é condenado inclusive pelos religiosos. Deus não é um balcão de pedidos. Deus não é uma entidade que serve para facilitar a sua vida. Pelo contrário, muitos místicos de todas as religiões indicam que Deus dificulta o caminho do fiel para que ele cresça. Deus envia a dor para que eu cresça. Deus envia o sofrimento para que eu cresça. Porque se Deus apenas distribuísse benesses, seriam daqueles deuses tribais que desde a origem dos monoteísmos Abraão rejeitou, Moisés rejeitou. Deus, por vezes, é pedagógico com a alma, como ensinam vários místicos. Mas o meu processo começou com essa secura. E essa secura se arrastou por muitos anos. O fato de não encontrar consolo na oração não impedia que eu continuasse sendo como eu era, alguém que ajudava nas missas, alguém que tocava órgão na missa, alguém que era sacristão muitas vezes, alguém que lia o evangelho, ou como ministro da Eucaristia, prática católica, alguém que levava comunhão para doentes. Eu tinha todas as práticas religiosas e elas continuavam, e com elas o estudo da Bíblia, que sempre me pareceu um livro fascinante, sempre me pareceu um livro riquíssimo, um livro com... Aí, novamente, é aquela coisa que eu falei, né? Não, a Bíblia, literariamente, é muito interessante, poeticamente, historicamente, teologicamente até, mas num outro sentido, mas é tudo mentirinha, né? Essa análise é possível, mas ela é a beira de um precipício, né? Você tá ali na beira do precipício, você pode tanto cair quanto você pode voltar, né? Se você estiver minimamente equilibrado, você pode ficar mais longe do precipício, mais próximo do chão firme, mas você tá ali, né? Pra lá e pra cá. Então, eu acho isso bastante problemático, mas muito sintomático. Estou vendo muita gente nessa situação. E às vezes até algumas pessoas falando, tentando usar isso como porta de entrada. Que pode, como eu disse, pode de fato ser. Olha, você não acredita? Beleza, mas dá uma lira, né? Aprecie os outros sentidos. Pode ser um caminho, mas com o devido cuidado. Se parar aí, isso vai ser sempre estar à beira do precipício, à beira de cair, à beira de voltar e atingir chão firme? Sim, pode ser, mas à beira de cair também. É bom a gente ter consciência disso. Fenômenos históricos, como descrição das cidades-estados da Fenícia, por exemplo, um livro com fenômenos poéticos, algo cheio de ricas lições para eu entender a experiência do povo hebreu, mas também a experiência do Novo Testamento e dos seus 27 livros. Adorava os trechos como o livro de Jó, que eu adoro até hoje. Tinha um encanto particular pelos evangelhos, em particular Lucas e João. As cartas de Paulo, o hino à caridade contido na Epístola aos Coríntios, se me emocionavam sempre. E me emocionam, seja na Bíblia ou quando Renato Russo canta Monte Castelo. Ou seja, era uma experiência existencial. A arte sacra sempre me seduziu. Ícones, canto gregoriano, literatura religiosa. Eu dizia na época e digo até hoje que sem a religião você não entende grande parte da cultura ocidental. Você não entende o que é uma catedral, não entende o que é Divina Comédia, você não entende nada disso. Não entende sequer as metáforas literárias, como, por exemplo, Machado de Assis escreve Esaú e Jacó. Afinal, uma dupla de irmãos que na Bíblia brigam bastante. Ou seja, era uma experiência muito grande, mas junto com a secura uma percepção de que tudo que estava nos evangelhos e no Antigo Testamento, nos livros religiosos, era expressão de uma época. Uma expressão rica, mas expressão de uma época. A posição sobre a mulher, a posição sobre o poder do homem,
a posição sobre sexualidade e casamento, a posição sobre o poder do homem dentro do casamento eram expressões de uma época. Não ruim, apenas uma época. Ruim aos olhos de hoje, em que tantos debates sobre igualdade de gêneros nos trazem outra posição. Mas exatamente eu começo a perceber que aquele texto é um texto muito histórico e fala de uma concepção muito histórica e fala de uma relação muito histórica. E aí começavam a aumentar as minhas dúvidas. Em determinado momento, eu parei de frequentar a igreja. E a quebra desse hábito, ainda que nunca tenha terminado meu encanto pela arte sacra. Viu? Era só um hábito, né? E isso é fraco, né? Ser só um hábito, claro, tem que ser um hábito também, mas se é apenas um hábito, gente, é aquela coisa, olha, eu tenho o hábito de todo dia de manhã tomar café com leite e não suco. Mas o que que te impede de... Por que que está certo fazer isso? O que que te impede de fazer diferente? Nada. Um sopro do vento e você começa a tomar suco. Um sopro do vento e você começa a ficar em jejum. Ou seja, um sopro e tudo muda. Por quê? Porque isso é a base disso é fraca, né? Deve ser um hábito, sim, recheado por um fundamento muito maior e muito mais importante. Do contrário, você muda de hábito. Eu tinha o hábito de ir em estádios de futebol, não tenho mais, porque não gosto mais, acho perigoso. Eu tinha o hábito de comer massas aos domingos, agora eu como ah, frituras, churrasco, sei lá o quê. Não é? É um hábito vazio, completamente vazio, que tá só esperando, nesse caso, né? A imagem, o cara tá ali na beira do precipício. O próximo vento que passar derruba ele, porque é só isso, não tem mais nada, né? E se de fato não tem mais nada, se tá, claro, no caso dele até é coerente, porque ele fala da secura, né? Da secura espiritual em que ele se encontrava. Então, é literalmente essa metáfora. Ele estava na beira do precipício, nada daquilo fazia sentido real para ele. Então, era uma questão de tempo, era uma questão do vento certo passar e derrubar essa crença. E foi o que aconteceu. Pela música sacra ou até pela beleza da liturgia, a quebra do hábito fez aumentar a ideia de que a vida era maravilhosa, a minha vida tem sentido nela mesma, que eu devo ser feliz e uma pessoa ética, eu devo ajudar o maior número de pessoas possível e já como professor que eu pudesse me encaminhar para a educação e para o auxílio no conhecimento. Nunca vi um choque entre ética e ateísmo, como eu nunca vi que os religiosos necessariamente fossem éticos, há religiosos éticos e não éticos. À medida que eu me afastei da igreja, E aí, esse eu acho que é outro ponto alto intelectual, que eu, inclusive, um dos meus argumentos aqui no meu livro, que eu acho que é o argumento número 3, o argumento. Não, é o argumento número 2, argumento da moralidade objetiva. É o mesmo problema que eu descrevi anteriormente, e que eu coloco, claro, e aí eu coloco formalizado como um argumento aí no livro, que é o seguinte, que é uma pergunta que deve ter 200 mil vídeos tratando dessa pergunta. É, um ateu pode ser ético? Sem dúvida nenhuma, né? E seria absurdo dizer, se você respondesse que não, aí sim bastaria citar apenas um contra-exemplo para mostrar o equívoco desse raciocínio. Mas não é este o caso, né? Aí a gente, como eu falei, tem que sair dos dois neurônios, tem que sair da mentalidade do jornalista, né? Lá do exemplo do Macron que eu dei. Esse é um raciocínio muito complexo para jornalistas. Então você tem que subir um degrauzinho aí, se esforçar. Por quê? Porque é uma questão de fundamento. Você pode, veja, você está em uma civilização construída a partir de uma ética objetiva e cristã, e aí você está dizendo que você rechaçou o, o, o arcabouço, o quadro metafísico. Ok. Tudo bem, para você, nesse contexto, para indivíduos, tudo bem, você pode seguir aquilo rechaçando ah, o fundamento, né? Dentro da literatura do ateísmo, dependendo do ateísmo com o qual você está lidando,
você tem uma aceitação até razoável disso, né? Aquele filósofo francês, o André Comte-Sponville, ele fala, né, de ateísmo cristão, que ele é um ateu cristão. Até o Richard Dawkins, que nem tá nesse campo, tá no campo mais dos estridentes, mas ele fala disso também, que ele se vê meio como um cristão cultural, ele, se eu não me engano, ele até cita no Deus um Delírio, o Ateus por Jesus, né? Que normalmente quem tá vindo por essa base, tá vindo justamente pela base ética, né? Que tá reconhecendo a grandeza, a riqueza, a beleza, a importância civilizacional da ética cristã e tá falando, olha, eu rejeito o recheio metafísico, mas essa ética eu quero para mim. Não só, e não são apenas os ateus que fazem isso, tem religiões que fazem isso também. Eu não vou citar para não desvirtuar e não afastar nenhum ouvinte aqui do vídeo. Mas há religiões que fazem isso. Né? Que falam, não, Jesus era um mestre da moral, um espírito evoluído, mas tem umas coisinhas aqui que vocês não entenderam direito, a gente que entendeu melhor, e 90% do balaio está fora. Mas a vida ética, outras religiões, o ateísmo quer absorver, às vezes, outras religiões querem absorver, dada a riqueza e a grandeza disso. Só que o problema é, se você não tem um fundamento objetivo para isso, tudo isso é um castelo de cartas a um segundo de ser derrubado por um sopro de vento. Esse é o grande problema. Aqui eu estou trocando em miúdos, mas esse é o argumento da moralidade objetiva. Se existem valores morais objetivos, então Deus existe. Existem valores morais objetivos, portanto, Deus existe. Isso é um argumento para a existência de Deus. Claro, eu posso, entre aspas, roubar esses valores do meu amiguinho, segui-los, mesmo que eu não acredite no fundamento que objetiva esses valores, até posso. Só que se esse sujeito for pressionado, 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 no campo da argumentação, ele vai ser obrigado a admitir que isso é uma absorvição, ele está absorvendo isso, ele está sorvendo, né, isso, é, e ele só pode defender isso de forma relativa. Ele pode falar, não, estes são os melhores valores sociais desenvolvidos pelo homem, mas eles não são absolutos. Não tem nada que os torne absolutos. E é claro, isso é uma porta de entrada para alguém questionar esses valores, para alguém trocar esses valores. Então, se você não tem o fundamento objetivo, você não consegue justificar objetivamente este comportamento ético. Você pode tê-lo, pode praticá-lo. Justificá-lo você não pode. Então, não é uma questão de existência da ética ou de prática da ética, mas de justificativa da ética, que vai te obrigar a cair numa questão de ontologia moral. Onde que está a justificativa existencial, a raiz existencial daqueles valores morais? E eles estão na natureza de Deus. A raiz objetiva dos valores morais é a natureza extremamente boa, perfeitamente boa de Deus. Ah, eu posso construir uma ética que não seja assim? Pode, tentar, pode, com certeza. Quero ver você fazer isso e escapar do relativismo. Eu posso seguir, então eu posso seguir isso e jogar fora o bebê, né, digamos, para pegar essa outra imagem. Posso jogar o bebê fora junto com a água suja do banho? Até pode, mas você vai ficar sem o bebê, né? Você vai ficar sem o bebê. Então vai ser mais uma para quem joga a justificativa fora, aquilo ali vai ser apenas mais uma convenção social. E o ateu que tiver o insight que isso é só uma convenção social, ele vai jogar isso fora também, e aí ele vai ver que talvez faça mais sentido, considerando que esse fundamento objetivo não existe, considerando que a vida é absurda, considerando que a vida não tem sentido, talvez se torne realmente absurdo seguir esses valores. Para que eu vou seguir valores de abnegação, né? De contemplação, de caridade, de bondade, de autossacrifício? Tudo isso é custoso. Pô, a vida não tem sentido. A vida é absurda. E eu ainda tenho que ficar me matando pelos outros? Quando alguém me bate de um lado, eu tenho que oferecer o outro?
Não, amigo, eu vou dar pipoco em todo mundo. Se me olhar torto, eu vou dar pipoco. E eu quero prazeres e prazeres e prazeres. Porque quando isso aqui acabar, acabou. Eu estou aqui por acaso, por um arranjo atômico, casuístico. Eu e o universo estamos aqui por um arranjo atômico casuístico, por uma coincidência da natureza. O meu corpo é capaz de sentir dor e prazer, não só prazer e não só dor, dor e prazer. Eu vou buscar ter prazer o máximo possível do tempo, porque a hora que isso aqui acabar, eu vou voltar para o nada, né? Eu vou me reintegrar ao nada, onde eu não vou sentir prazer, onde eu não vou ter essa, aliás, não vou sentir nada, não vou existir, né? Então, é, é, o salto de sou um ateu ético que viveu numa civilização plenamente construída por valores cristãos e que hoje ainda vive nos escombros dessa civilização, saltar disso para esse quadro que eu descrevi anteriormente é um pulinho, é um ventinho na beira do precipício. E eu acho que, obviamente que talvez o Karnal saiba disso, mas obviamente que ele não explora isso aqui, porque aí já vai além dos dois neurônios do seguidor típico do Karnal, né? Isso tudo que eu acabei de explorar, gente, é algo do tipo complexo demais para vocês jornalistas, né? Então aqui, infelizmente, tem que sair do primeiro degrau, para entender essas coisas, né? Para entender essas coisas tem que sair do primeiro degrau. E o que esses caras menos querem é isso, porque a maioria das pessoas está no primeiro degrau e esse é o público deles. E talvez esse seja o grande problema. Então, o grande problema deles não é nem, eles falaram uma bobagem sobre a direita, falaram uma bobagem sobre o conservadorismo. Não, eles falam bobagem sobre um monte de coisa, porque eles precisam manter esses 80% das pessoas que são um mercado potencial para os produtos deles. Vídeos, livros, palestras, e etc. Né? Eu acho que esse é o grande problema dessa turma toda, tá? Esse processo foi aumentando. Muitas pessoas me dizem, mas e quem criou tudo? Eu não sei. Mas você também não sabe, eu dizia para os religiosos. Você também não sabe quem criou tudo. Apenas você crê que seja aquela pessoa que lhe disseram que criou tudo. E é um problema você reduzir Deus a um espaço de explicação dos hiatos da ciência. Porque à medida que a ciência avança, a sua fé vai começar a diminuir. Se os gregos diziam que o raio era a expressão de Zeus, no momento que eu sei que o raio é uma descarga elétrica entre o Sol e a nuvem, Zeus vai desaparecer. O mesmo vale para todas as outras entidades religiosas. Na verdade, como já foi dito, muitas pessoas são ateias dos outros deuses. Você não acredita em Brahma e Shiva, mas acredita em Jesus. Você não acredita em qualquer poder de Buda, que não é Deus, inclusive, para os budistas, mas acredita, por exemplo, no seu Deus. Então, essas convicções históricas, elas vieram depois, mas era uma posição interna que nenhuma raiva. Eu acho que quem tem raiva de Deus, como às vezes aparece nos textos de Saramago, por exemplo, quem tem raiva de Deus parece ter uma fé com um vetor negativo. Fica atacando Deus com raiva, como encontro às vezes nos textos de Saramago. Mas como eu posso ter raiva se eu de fato estou convencido que as coisas que existem são as que eu vejo, mas eu não vejo tudo, e eu não vejo todas as coisas ao mesmo tempo? Há muita coisa a ser descoberta, a natureza contém mistérios, mas o fato de eu não conhecer esses mistérios, eles não torna cada um desses mistérios incognoscível, ou seja, impossível de ser conhecido, apenas fala da minha limitação atual. Eu não sei explicar, porque não sou da área, o que é o Big Bang, mas talvez saibamos em breve mais do que os cientistas já sabem. Eu não sei como de um grupo de moléculas complexas surgiu a vida em algum momento do planeta. Os biólogos sabem explicar, mas deixa de ser muito importante, porque na verdade eu não sei a origem de quase tudo, mas pareceu infantil começar a aplicar essa origem a alguém, uma entidade, um ser que mesmo que superior a tudo, esse fosse o único ser causador. A minha vida foi seguindo cada vez mais sem essa explicação. Isto não é uma característica universal, isso é uma experiência pessoal. Ela é permanente? Bem, eu já fui religioso e eu não sou religioso. Logo, é científico supor que eu possa voltar a ser religioso. Se em algum momento, dentro de mim,
houver uma percepção diferente. Então, o que eu acredito hoje é que a sua crença, em qualquer campo, ela tem que ser uma crença ética, independente se ela nega ou afirma a existência de Deus. Eu não gosto que me chamem de ateu, porque ateu é uma negação. Seria como dizer a você, você é um não italiano, né? Não, não, você é um não hindu. Ora, eu não sou um não religioso, ateus, sem Deus. Eu sou Leandro. Me definir pela ausência que você sente é estranho. Então, hoje, para mim, o ateísmo é uma posição tranquila, como já foi tranquila a fé. Vai ser assim para você. O problema disso que ele está falando, tal como eu havia dito, é que isso, o valor intelectual. Assim, se a gente só tem isso, então a questão não tem valor intelectual nenhum. Só que essa questão tem um valor intelectual. Existem as discussões, os argumentos. Nem tudo nessa questão é uma perspectiva subjetiva. Até é legal a coisa da perspectiva subjetiva. Olha, a minha história é essa. Eu mesmo poderia fazer um vídeo disso, porque eu tenho altos e baixos na questão religiosa na minha vida, né? Agora, o valor intelectual disso é muito pequeno, né? Claro, a questão da religião, da existência de Deus, ela não precisa ser resolvida, e provavelmente não será resolvida por vias intelectuais. Mas a questão tem um valor intelectual que essa abordagem até solapa. Pô, e todas as discussões, e todos os argumentos, e a apologética no lado religioso, e os argumentos propostos pelos ateus, e a questão da cosmovisão, porque na verdade é um pacote maior também de coisas. Porque se a minha cosmovisão é uma cosmovisão naturalista sem Deus, isso afeta a minha ética, isso afeta a minha política, isso afeta tudo, né? Então não dá pra gente escapar. Do jeito que o Karnal coloca, parece que dá, não. Eu fico com a minha, você fica com a sua, minha história é essa. Seja feliz, bola pra frente. É aquela coisa, pouca profundidade, né? E dar uma falsa sensação de simplicidade, né? A galera que curte esses personagens, Cortella, Karnal, eles falam, nossa, quando eu os vejo, os ouço, os leio, eu me sinto inteligente. Pois essa é a pior coisa que você pode sentir quando você está perante um professor, perante um intelectual. Você tem que se sentir burro para você correr atrás, para você perceber o quanto você ignora, né? Simples assim. Ó, cada um na sua, eu não acredito, eu acreditava, mas não acredito mais, mas se você acredita, tá tudo bem também. Segue a vida, segue o baile. Pô, mas e todo o aspecto intelectual da questão? Tem relevância? Não vale nada, né? E a gente sabe que isso não é verdade, porque vale sim, né? Então a gente tem um problema aí. Não dá. Agora, é o que eu falei. Isso é uma ponte com os 80% das pessoas que têm os dois neurônios funcionando, né? Infelizmente, isso é a maioria. Mas a gente tem aqui o meu e muitas outras coisas melhores que o meu, inclusive, livro, para ir além dessa profundidade de uma piscina infantil, né? Que é para onde a gente deve ir realmente, né? E é um pouco o nosso propósito aqui no Oliver Você Talk. aprofunde, leia bastante, se for o caso, e tente achar a sua posição. A única coisa que é essencial é o respeito, a posição de todas as pessoas, de quem profundamente acredita, de quem não acredita, de quem é indiferente a acreditar ou não, ou simplesmente para aqueles que sequer pensam sobre isso. O importante é ser ético. E aí não importa muito para quem a sua mente. O importante é ser ético, mas você não pode fundamentar sua ética. O importante é respeitar. Vamos todos dar as mãos, abraçar as árvores. Essa é a conclusão de sempre, né? É aquela coisa também assim, é redação do Enem, né? Explica o contexto inicial, dois argumentinhos, mesmo que sejam bostas, e uma conclusão com a intervenção. Para essa galera, tudo é uma grande redação do Enem, né? Se volta. Foi um prazer. E aí, gente, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhei o essencial. É, Quero pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, sejam membros caso queiram e possam. Os nossos conteúdos
reservados para membros incluem o Teatro das Ideias, o Oliver Talk, que está tendo agora uma aula recente sobre Pascal, que é uma figura importante também para essa questão de Deus, da religiosidade, da existência de Deus, tá? Acessem o nosso site, o link tá na descrição, lá tem artigos com os temas que a gente explorou aqui recentemente, e ao final dos artigos você consegue cadastrar seu e-mail e ganhar e-books, tá? Entrem no Instagram, o Instagram do Oliver Talks está ativo novamente, e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo aí, provavelmente sobre eleições americanas. Um forte abraço e até lá.